E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python. Nas últimas aulas, na última aula especificamente, né, a gente começou a entrar aqui um pouco mais na parte visual. A gente falou bastante sobre como a gente consegue utilizar count plot aqui para a gente ter uma visualização mais legal aqui das nossas variáveis categóricas. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja para você ter uma noção aqui do que significa o count plot, como que a gente utiliza, etc. E hoje a gente vai continuar dando continuidade. Hoje a gente vai dar continuidade nesse tema, tá? Hoje a gente vai falar sobre os histogramas, que é um tipo de gráfico que eu utilizo bastante aqui quando a gente está tratando sobre variáveis contínuas. O countplot geralmente utiliza para variáveis categóricas, né? E o histograma que a gente utiliza em conjunto com outros gráficos, mas é um gráfico muito usual aqui quando a gente fala de variáveis contínuas, tá? Bom, vamos ler aqui nossa biblioteca, tá? Eu estou importando aqui o Seaborn como SNS, Pandas padrão aqui como PD, o Matplotlib como PLT, tá? Então aqui eu estou importando essas bibliotecas para que a gente consiga ler a nossa base de dados aqui, e também o Seaborn e o Matplotlib como aqui variáveis, como bibliotecas de gráfico, tá? Aqui eu vou ler essa nossa base, nosso Excel aqui como essa variável df, tá? Eu estou utilizando essa base Create Inline Customers. Eu peguei essa base do Kaggle, então ela está disponível para qualquer um que queira utilizar, tá? Dando uma olhada aqui, utilizando o método head, a função head, a gente vê que a gente tem alguns dados aqui, check-in status, duration, credit history. Provavelmente isso daqui é uma base que a gente utiliza para ter dados de algum cliente, para saber se a gente dá ou não o crédito para aquela pessoa, se ela tem um perfil, dependendo dos dados aqui, a gente consegue determinar qual que é o perfil dela, tá? A gente vê que a gente tem bastante variáveis categóricas aqui, e a gente tem algumas variáveis numéricas aqui contínuas que a gente poderia utilizar, tipo essa credit underline amount, duration. São variáveis aqui que teoricamente a gente conseguiria utilizar aqui os nossos gráficos de histograma, tá? Bom, vamos lá, vamos aplicar aqui um histograma, tá? Primeiro a gente vai dar uma olhada aqui no variable underline count. A gente vê que essa variável credit, eu vou utilizar essa primeira variável credit amount aqui primeiro, tá? A gente vê que ela é uma variável, nem tô achando mais ela aqui, mas ela tá aqui, tá. A gente vê que ela é uma variável contínua, né? Que ela é uma variável numérica que vai subindo, pode ir de 0 até aqui infinito. Quando a gente utiliza aqui a função .variable_count, a gente consegue ver qual que é a contagem de valores que a gente tem. Então a gente vê que aqui a gente tem 921 valores diferentes. Então a gente não poderia utilizar o countplot aqui, e provavelmente aqui a gente consegue confirmar que ela é uma variável contínua, que é uma variável que ela vai subindo aqui, ou caindo, tanto faz, mas que é uma variável numérica que a gente consegue utilizar o histograma aqui nela, tá? Deixa eu rodar aqui o histograma pra gente, caso você nunca tenha visto um histograma, pra gente dar uma olhada. Essa é a cara do histograma, tá? Aqui a gente vê que a gente tem aqui a contagem, como se estivesse utilizando o value count, só que aqui a gente tem um credit amount. O que ele vai fazer? Ele vai pegar do menor valor até o maior ali, mais ou menos, e ele vai ele vai aplicar um gráfico aqui e que a gente consegue ver a contagem de dados pelaquela faixa de valores, tá? Então aqui a gente vê que a gente está utilizando a variável credit amount, e aqui a gente tem do 0 até 17.500, que aqui é os valores que a gente tem dentro da nossa base de dados naquela coluna, tá? Então aqui a gente vê a contagem. Então o que a gente consegue, utilizando aqui, primeiro eu vou explicar aqui o que a gente consegue tirar de insights desse gráfico, depois a gente entra aqui na parte do código, tá? Aqui a gente consegue ver que os nossos dados estão distribuídos, aqui a gente consegue ver a distribuição dos nossos dados, que aqui a maioria dos nossos dados dessa variável aqui fica em torno de 2.500, ali de 2.000 a 2.500, e quanto mais os nossos dados aqui vai aumentando esse valor do credit da line amount, que provavelmente é o quanto o cliente solicitou de crédito, mais vai descendo a quantidade de valores que a gente tem ali, tá? Então aqui a gente vê a contagem dos valores e aqui os valores em si. Então a gente consegue ver como os nossos valores estão distribuídos dentro da nossa base de dados ali, tá? Então a gente vê que aqui quanto mais a solicitação de crédito, menor a quantidade de valores que a gente tem. E a gente vê que a massa dos nossos dados aqui está aqui entre 2.500 e 2.000, que aqui é onde a gente vê a maior quantidade de valores dentro daquele range de valor, tá? Então a gente consegue já ter essa visão aqui de quando a gente olha nossos dados, a gente consegue já tirar alguns insights aqui dentro dos nossos dados, né? Utilizando aqui esse gráfico de histograma. E como que eu apliquei, tá? Aqui eu estou utilizando o Seaborn, como vocês leram lá em cima, eu importei a biblioteca como SNS. E aqui eu estou utilizando a função istplot. Eu dei o Seaborn, aqui o SNS, ponto, chamei o istplot normal, que é como você chama esse gráfico, tá?
abri o parênteses aqui, coloquei o x, que é a nossa variável aqui, a gente está plotando isso no eixo x, lembrando que o eixo x é aqui e o eixo y é assim, então a gente está plotando no eixo x, aqui eu estou colocando a variável que a gente quer que a gente plote, né, que é o credit line amount, estou colocando vírgula aqui, data, que é o aqui onde você coloca, você define onde que é a base de dados. Estou falando que a nossa data aqui é a variável df, que é a variável que a gente ordenou aqui, que a gente chamou, né? A gente definiu essa variável df como o nome da nossa variável que a gente recebeu na nossa base de dados. E aqui eu estou utilizando esse KDE é igual a false, tá? Aqui ele já é padrão, eu vou até tirar para não confundir vocês. Um pouco ali para baixo a gente vai mostrar o que significa esse KDE, tá? Então aqui, lembrando, através do histograma, a gente consegue ver a distribuição dos nossos valores contínuos dentro de um gráfico, tá? Entre ranges. Então a gente consegue ver quantas vezes ele aparece naquele range e a gente consegue ver como que está distribuída a nossa base de dados aqui, tá? Bom, vamos utilizar aqui a duration, tá? Que é outra variável contínua. Aqui a gente vê que a gente tem alguns valores, aqui provavelmente vai até 39, etc. A variável contínua não é muito grande, mas que a gente também consegue utilizar aqui o histograma, tá? A gente vê que aqui, diferente do credit amount, aqui a gente tem valores mais concentrados, né? A gente vê que aqui a gente tem 184 valores nesse 24, 179 no 12. Vamos utilizar aqui o nosso plot. Aqui a gente vê que a gente não tem uma... Quando a gente olhar a variável credit amount, a gente viu que ele estava ali uniformemente, quanto aqui nos valores mais baixos a gente tinha maior quantidade de valores, e quanto mais ele ia, mais valores a gente crescendo, e aqui na variável duration a gente não vê esse mesmo comportamento. Mas a gente consegue ver aqui que a gente tem alguns picos aqui, né, entre 10 e 30, e aqui os nossos valores mais altos, a gente tem poucos valores de contagem aqui dentro da nossa base de dados, né, mas a gente consegue ver novamente aqui como que está distribuído esses nossos dados através desse histograma aqui, tá? A gente também pode utilizar aqui na nossa variável age, é a mesma coisa, tá? Aqui a gente consegue ver como está distribuída a nossa variável age. A gente vê que a gente tem aqui a nossa maior base, o grosso aqui dos nossos dados aqui entre 25 e 30 anos, e que quanto maior a idade, mais propensas as pessoas são a não pedirem empréstimos aqui. Então a gente consegue ver que os nossos dados, a maioria dos nossos dados são distribuídos em pessoas mais jovens. Então aqui só utilizando o histograma e olhando as nossas variáveis contínuas, a gente consegue já ter alguns insights muito legais aqui. Como por exemplo, a parte principal dos nossos dados são de pessoas mais jovens e de pessoas que solicitam a menor quantidade de credit amount ali. Então são pessoas jovens que não solicitam altos valores de empréstimo. Então, só com o histograma aqui e vendo a distribuição dos nossos dados, a gente já consegue ter alguns insights aqui de como os nossos dados foram coletados e qual é a população aqui do nosso dado, tá? Então, a gente consegue ter essa visualização da distribuição da nossa variável age. Outra coisa que a gente pode também, aqui o método de chamada aqui é o mesmo, tá? Seaborn.plot, aqui eu estou colocando no x a variável age, que eu quero que ele plote no eixo x. Aqui a nossa data é igual a df, o KDE é igual a false. O que a gente pode fazer também, é bem difícil utilizar, tá? Mas a gente pode trocar aqui o x pelo y, e aqui ele vai trocar, em vez de a gente colocar no eixo x, ele vai colocar no eixo y, e a gente tem outro tipo de visualização. A visualização é a mesma, só que ele só tá mudando o método que ele está plotando esse gráfico, tá? Aí é de pessoa para pessoa, eu prefiro o eixo x, mas caso é bom saber que a gente pode utilizar esse do eixo y também, tá? Bom, vamos olhar aqui esse KDE igual a true, tá? Ele, por padrão, ele vem como false, então caso a gente não exemplifique se ele vai vir aqui normal, tá? Mas caso a gente queira colocar o KDE igual a true, a gente vê que ele vai trazer pra gente aqui o nosso histograma, só que ele vai trazer uma linha para ele mostrar como nossos dados estão distribuídos, tá? Aqui, essa variável aí, a gente já consegue ver, né? Ele já tá meio óbvio pra gente que já tem essa distribuição aqui, quanto o nosso grosso dos valores aqui, ele está na nossa parte esquerda, então quanto maior vai crescendo os valores, aqui a idade, menor quantidade de valores a gente tem, mas a gente consegue plotar essa linha para a gente ter uma visualização de como os nossos dados ali estão distribuídos, tá? Então esse KDE aqui é simplesmente para ele colocar essa linha junto do nosso gráfico, para a gente ter uma visualização da distribuição dos nossos dados aqui, tá? Bom, deixa eu executar esse último código aqui. Como a gente tem várias variáveis contínuas aqui essa vez eu peguei apenas 3, mas vamos supor que a gente tivesse 10 variáveis. Fica até meio estranho
fica implotando de um em um, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fez no CountPlot e fazer um grupo de gráficos aqui, que nem eu fiz aqui. Eu peguei aqueles mesmos gráficos que a gente tinha utilizado ali em cima, só que eu plotei eles todos juntos, tá? Pra gente ter uma visualização melhor. Então aqui a gente já consegue ter a visualização da variável duration, credit amount e age, só que a gente consegue plotar isso tudo junto ao invés de plotar separadamente, tá? O que eu fiz aqui? Aqui eu utilizei o plt.figure do Matplotlib, que aqui eu estou colocando o fig size e aqui eu estou determinando o tamanho que eu quero. Aqui o primeiro valor é a largura, então aqui eu estou colocando 20. Se eu colocasse 10 aqui e executasse, a gente vê que o nosso gráfico aqui ele fica menor, mas eu vou colocar aqui 20. E o segundo é a altura, que ele vai determinar o tamanho que a gente quer que a gente coloque aqui nosso... Esse plt.figure aqui, eu estou utilizando ele para determinar a largura e a altura, tá? E aqui eu estou utilizando o subplot. O que é o subplot? É como se eu estivesse criando um gráfico. Assim, pensa que eu estou criando um quadrado e colocando vários outros quadrados ali dentro desse quadrado maior. Eu estou criando uma estrutura de gráficos em que eu consigo padronizar ali quantos gráficos eu quero em cada linha e quantos gráficos eu quero em cada coluna, tá? E como que eu estou fazendo aqui? Aqui eu defini o tamanho e a largura e aqui eu estou colocando o primeiro gráfico, plt.subplot. Aqui eu estou colocando quantos gráficos eu quero em cada linha. Aqui eu estou colocando que eu quero 2 linhas. E cada uma dessas linhas eu quero 2 colunas. Linha, coluna. E aqui nesse terceiro valor eu coloco em que posição que ele vai ficar. Então sempre, como eu estou fazendo 2 linhas e 2 colunas, eu quero que ele fique aqui na primeira linha, primeira coluna. Então aqui é 2, 1. Aqui 2, 2. Então a gente consegue ver, ó, duration, aqui ele está na primeira linha, primeiro gráfico. Aqui ele tá, o 2, ele está na primeira linha, segundo gráfico, que são 2. Então a gente consegue padronizar isso por linha e coluna. Então, plt.subplot, aqui eu quero definir que aqui a gente tem 2 gráficos, 2 linhas e 2 colunas, e aqui o primeiro sempre vai ser aqui. Aí é 2 linhas e 2 gráficos, normal, a gente vai sempre colocar a mesma coisa, só que aqui é o primeiro, como a gente tem 2 linhas e 2 gráficos, vai ser primeiro, aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se eu tivesse algum outro gráfico aqui no último valor, eu colocaria o quarto, ele ia ficar aqui no final, tá? Mas então aqui a gente consegue deixar tudo isso junto. Bom, esse é o histplot, tá? O histograma. A gente consegue plotar aqui nossas variáveis contínuas para a gente ver como está a distribuição dos nossos dados. Ele é bem usual, eu utilizo muito aqui para a gente ter uma visualização mais gráfica aqui nas nossas variáveis contínuas. A gente consegue fazer outras coisas que eu vou aqui mostrar nas próximas aulas, mas então variáveis categóricas, eu geralmente uso countplot para a gente ver a contagem dessas variáveis, tá? E as variáveis contínuas aqui eu utilizo o histograma para a gente ver como que a gente tem, como está distribuído os nossos dados. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Meu LinkedIn está aqui na descrição, só me mandar uma mensagem lá. Dê uma joinha no vídeo, se inscreve que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Espero que você tenha gostado e um abraço.